Boa noite a todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas, a cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Assim como vocês, eu também estou vindo do trabalho, como a maioria que está aqui. É porque a palavra de Deus diz, lá desde o Gênesis capítulo 3, versículo 19, que do suor do nosso rosto comeríamos o nosso pão, até que voltêssemos ao pó da terra. Glória a Deus. Mas o nosso espírito, a Bíblia diz em Eclesiastes 12:7, que embora a nossa carne ela vire pó da terra e volte para a terra, o nosso espírito ele volta para Deus, porque foi Deus quem soprou nas minhas e nas tuas narinas o fôlego de vida. Eu estava louvando aqui ao Senhor nessa noite e eu poderia louvar a Ele até o meu destino, porque Salmo 150, versículo 6 diz que tudo que tem fôlego de vida louve ao nome do Senhor. Mas só que o Senhor Jesus, ele esteve aqui na terra e ele deixou uma ordem para todo aquele que segue a ele, serve a ele, que é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê já estará condenado. Então o Senhor Jesus, ele deixou uma ordem para que a gente pregasse o evangelho. E o que é o evangelho, irmãos? É as boas novas. É as boas novas da salvação de Cristo para mim e para você. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você hoje tivesse uma vida transformada, tivesse uma transformação de vida. A outrora, glória a Deus, eu estava também afundado nos meus pecados e nos meus deleites, mas o Senhor Jesus, ele chegou na minha vida. Mas você sabe quando é que eu vim me lembrar de Deus? Na hora da dor, na hora da dificuldade. Você sabe quando é que eu me lembrei de Deus? Quando eu estava na restauração, entre a vida e a morte. Foi lá que eu me lembrei de Deus. É lá que a gente começa a refletir e a pensar, aleluia, no Senhor. E quando a gente está aqui fora, irmãos, pra gente a nossa vida está tudo bem. Mas quando a gente está lá no meio do hospital, ó, a gente começa a refletir na nossa vida. Glória a Deus. Nesse exato momento, existem pessoas que estão lá clamando pelo nome de Jesus, pedindo para que Jesus tire de lá. Talvez receber uma notícia que está com uma enfermidade que só Deus pode curar. Glória a Deus. E nós estamos aqui com a graça de Deus. Então nós somos privilegiados em ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10 e o versículo 17 que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É através de ouvir a palavra de Deus que vem a fé. O Senhor Jesus, a Bíblia vai nos mostrar que existia uma mulher que padecia 12 anos com fluxo de sangue. E essa mulher estava ali desenganada pela medicina, gastou todo o seu dinheiro e nada dava jeito em nem ninguém. Não tinha jeito para a enfermidade dela. Mas a Bíblia diz no livro de Marcos que aquela mulher colocou em seu coração e soube que Jesus iria passar pela cidade. E ela disse: certamente, se eu for lá e só tocar nas vestes da orla dele, eu serei curada. E assim aconteceu. Aquela mulher foi, tocou na orla das vestes de Jesus e ela foi curada. Aquela mulher foi curada. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque ela ouviu falar que Jesus ia passar. E a fé, meus irmãos, ela vem pelo ouvir. E é por isso que a palavra de Deus ela é pregada, porque a fé ela vem pelo ouvir. Glória a Deus. E é por isso que um dia eu ouvi essa palavra, um dia também eu rejeitei essa palavra. Glória a Deus. Quando as pessoas diziam assim: você quer Jesus? Eu dizia não. Hoje não. Disse não para Jesus várias vezes. Muitas vezes a gente olha para Pedro, a gente sabe que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Ou mais de 3 vezes. 3 vezes Pedro negou Jesus. E a gente? Quanto tempo não nega Jesus? Quanto tempo, irmão? A gente nega Jesus mais do que Pedro. Pedro negou 3 vezes. Pedro reconheceu o seu erro. Glória a Deus. Teve um encontro com Jesus e foi restaurado. Então assim o Senhor ele faz na nossa vida. Glória a Deus. É necessário, irmão, a gente se lembrar de Deus também. Lá em Eclesiastes Sombrinha de 30 só vai pagar 20 assim, reais. lembra-te do teu Criador, do tempo da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você não tenha nem prazer em viver esses dias. Veja, lembra dele. Aí o que a gente
faz? Eu tiro eu como exemplo. Me lembrei dele na hora da dor. Sabe quando é que o homem se lembra de Deus? Na hora que o casamento acaba, na hora que o armário está vazio, na hora que a enfermidade chega. E quem é que quer se lembrar de Deus na hora que está tudo bem? Ninguém, né, irmãos? E é por isso que Deus permite, glória a Deus, as lutas, as aflições vir sobre a nossa vida, porque Ele sabe que é só aí que a gente se lembra dele. Glória a Deus. É só aí que a gente começa a olhar e a refletir e a se lembrar dele. Se a gente leva uma topada, a gente já chama por Deus. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Mas o que é que a gente está fazendo para ele? Lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim, olha: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Ou seja, ele busca primeiramente o reino de Deus, busca primeiramente a sua justiça. E quando Jesus está falando isso, versículos anteriores, ele está dizendo assim, olha: não andem ansiosos quanto a coisas alguma, quanto o que há de comer, quanto o que há de beber, quanto o que há de vestir, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus está tratando com a ansiedade dos homens em adquirir as coisas, mas Jesus está dizendo assim, olha: mas se preocupem primeiro, glória a Deus, em buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Ou seja, o alimento, a moradia, a vestimenta será acrescentado. Se você buscar primeiramente o reino de Deus. Aleluia. Jesus ainda vai dizer assim, ó: porque o Pai bem sabe que vocês precisam de tudo isso. É o básico, irmão. Glória a Deus. Senhor Jesus, todos nós que estamos aqui, nós sabemos, né? Tá chegando o período, daqui a pouco tá a Páscoa chegando aí, né? E nós sabemos de todo o sofrimento que Jesus passou, de tudo que ele sofreu, a via dolorosa, coroa de espinho na cabeça, chicoteado, humilhado, cuspido, esbofeteado, glória a Deus, todo o sofrimento. E sabe para que foi tudo isso? Para que hoje eu e você alcançasse a vida eterna. A vida eterna. Foi para isso, irmão. Para que eu e você alcançasse ela, a vida eterna. O que Jesus promete para mim e para você é vida eterna. Glória a Deus. Jesus não promete riqueza, não, ele promete vida eterna. Você sabe quem foi que prometeu riqueza? Satanás. Satanás levou Jesus após a tentação do deserto para um lugar bem alto e disse: olha, Jesus, se tu se prostrar e me adorar, eu vou te dar todas essas riquezas aqui desse mundo. Tudo isso eu vou te dar. Glória a Deus. Aí Jesus disse: somente a um devemos adorar, e a esse é a Deus, o Criador dos céus e da terra. Aí Jesus disse: a minha promessa não é riqueza, a minha promessa é vida eterna, porque a riqueza desse mundo ela perece. A gente vai morrer, a gente vai levar o quê? Tudo que a gente construir nessa terra, a gente vai levar o quê? Materialmente a gente não leva nada, só tem uma coisa que a gente leva se a gente morrer: a salvação da nossa alma, que é um dom de Deus, um presente de Deus, que nem eu e nem você merece, ninguém merece. Glória a Deus, é um dom gratuito de Deus, porque ninguém é melhor do que ninguém não, irmãos. Quem é melhor do que ninguém? Pedro perguntou a Jesus e disse: Senhor, qual dos homens pode ser salvo? Aí Jesus disse a Pedro: Pedro, isso é impossível aos homens, mas a Deus todas as coisas são possíveis, porque nós não somos merecedores de nada, irmãos. Todos os dias nós pecamos por obras, pensamentos e atitudes. Todos os dias somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Essa palavra diz aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim, ó: porque essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, ao qual Cristo Jesus veio ao mundo para salvar